Olha, no Brasil, nascem a cada ano cerca de 30 mil crianças com cardiopatias congênitas. E dessas, somente 12 mil conseguem chegar a um tratamento especializado. Ou seja, cerca de 18 mil crianças ou morrem ou não são diagnosticadas. Hoje temos uma fila de 250 crianças aguardando por uma cirurgia só no estado do Rio de Janeiro. Atualmente, o Instituto Nacional de Cardiologia das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, é o único que consegue oferecer esse serviço. E o doutor Herbert, aliás, vou até corrigir aqui o verbo, vou colocar no tempo correto, era, porque o doutor Herbert, médico cirurgião cardiovascular pediatra, está inaugurando o primeiro serviço de cardiologia e cirurgia cardiovascular pediátrica do interior do estado do Rio de Janeiro, no Hospital São José do Avaí, em Itaperuna. E ele está ao vivo conosco aqui para bater esse papo e falar um pouco sobre as dificuldades desse projeto, a dificuldade, evidentemente, de percorrer todos os caminhos, os meandros ali da burocracia para conseguir finalmente autorizar esse tipo de serviço aqui na região. É no São José do Avaí, Itaperuna, mas é pouco mais de 80 quilômetros aqui de Campos. Doutor Herbert, bom dia, que prazer poder revê-lo aqui pelo sistema de videoconferência e poder ouvi-lo também com essa boa notícia. Bom dia, Cláudio. Prazer em falar com você. Mais uma vez você me ajudando, Todo mês de junho a gente está sempre falando aqui das cardiopatias congênitas. Eu aproveito a sua audiência aí na rádio para a gente conseguir. E esse ano eu estou muito feliz que a gente, estou trazendo em primeira mão aí através do seu programa. Seu programa é o primeiro que está anunciando aí a criação, desse serviço na cidade de Itaperuna, no Hospital São José do Avaí. É o primeiro serviço do interior do Rio de Janeiro, que vai abordar as crianças com cardiopatias congênitas, o serviço de cardiologia e cirurgia cardiovascular pediátrica. Esse serviço, na verdade, ele começou a ser idealizado junto com a direção do hospital, São José do Avaí. Tem mais ou menos cerca de uns 6 a 7 meses, Nós começamos a conversar, principalmente com o diretor médico da instituição, o doutor Cláudio Petrus, que foi uma pessoa ímpar nesse processo todo. Acho que se não fosse pela força de vontade dele, pelo empenho dele, acho que esse projeto não teria saído do papel e ido para a prática, É muito difícil, claro, você conseguir estruturar um serviço desse, principalmente no interior do Brasil. Para você ter uma noção hoje desse serviço, dessa amplitude, a maioria, vamos dizer, 80% estão nas capitais, O restante, 20% estão no interior. E para a gente conseguir, não é simplesmente só a estrutura hospitalar. O São José do Avaí hoje é um hospital referência, na região norte, noroeste, em todo o estado do Rio de Janeiro. Ele já tem especialidades de alta complexidade, já tem cirurgia cardíaca de adulto, transplante hepático, cirurgia torácica, cirurgia bariátrica, faz cirurgia videolaparoscópica. Então a cirurgia cardíaca infantil está vindo agregar aí mais um serviço de ponta para a instituição. E só que o serviço não é só a parte institucional. Sempre foi uma preocupação nossa também a parte humana do serviço, o treinamento das pessoas que vão cuidar dessas crianças, Não é só, porque o serviço não é constituído só do cirurgião, Ele é formado também pelo cardiologista pediátrico, pelo intensivista, pelo anestesista, fisioterapeuta, enfermeiro. Então, todos esses profissionais têm o mesmo valor no serviço para a gente conseguir oferecer um serviço de qualidade, para o principal beneficiário disso tudo, que é a criança, que vai nascer com esse problema. Então, o que acontece? Já tem mais ou menos uns 4 ou 5 anos que eu faço cirurgia cardíaca pediátrica na cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Hoje lá se encontra o maior serviço de cirurgia cardíaca pediátrica do país, Hoje nós temos lá um volume de cirurgia maior do que o INCOR, que é de São Paulo, capital. E como eu já estou lá há 5 anos, a gente começou a idealizar esse projeto em Itaperuna. Como a gente viu que estava caminhando para dar tudo certo, já tem cerca de 1 ano que o intensivista, o anestesista,
né, a cardiologista pediátrica está fazendo treinamento para oferecer esse tratamento lá junto conosco, lá em São José do Rio Preto, entendeu? Então, assim, são profissionais que já estão preparados para oferecer esse tipo de tratamento para as crianças, porque não existe uma diferença muito grande em você ter uma UTI voltada para as crianças, né, com pneumonia, né, outros tipos de doenças, e que uma UTI voltada para pós-operatório, nesse tipo de cardiopatia. São condutas, são decisões diferentes, né, às vezes muito específicas, e você precisa ter um treinamento diferenciado. Então, a gente conseguiu trazer uma equipe muito boa. A cardiopediatra nossa lá, que é a doutora Bianca, ela fez o treinamento no Instituto Dante Pazanese, de Cardiologia de São Paulo. O doutor Wellington, que é o responsável pela terapia intensiva, já está com a gente lá em São José do Rio Preto em torno de um ano, né, fazendo exatamente esse aperfeiçoamento na área. O doutor Rafael Abud, né, que é responsável pela anestesia do Hospital São José do Avaí também, já está envolvido com isso também, nesse processo de treinamento. Ele que já tem uma experiência muito grande na parte de adulto agora também, já está com uma ótima experiência em criança. Então, assim, eu estou muito satisfeito, né? Estou muito satisfeito, assim, com a evolução das coisas, como que as coisas estão andando, e agora a gente acredita que agora na primeira quinzena de julho a gente já comece a operar as primeiras crianças lá no hospital, entendeu? A gente já está com serviço também de ambulatório lá na instituição, que é toda sexta-feira às 10h30 da manhã, entendeu? Aí lá o serviço vai ter o credenciamento tanto pelo SUS, né, quanto também para convênios também. Então a gente vai conseguir assistir aí as crianças, né, tendo plano de saúde ou não, tá? Legal. Boa, a melhor parte é essa, né? E hoje, acho que o brasileiro definitivamente precisou quase que de uma pandemia para poder reconhecer a importância e o valor do SUS, em contrapartida de outros países milionários de primeiro mundo que não têm o serviço, como, por exemplo, os Estados Unidos, né? Apesar do Obamacare, né, ter sido lançado, não foi à frente, mas a gente tem hoje, sem dúvida nenhuma, né, uma outra visão do que é o SUS. E aí eu pergunto, acho que duas coisas bem importantes. Primeiro é como bom, se bem que eu sou itaúvense, né, então não tem essa história mas na época que eu nasci pertencia a Campos. Então, como bom campista, eu vou perguntar por que não em Campos houve mais dificuldade aqui estrutural ou alguma coisa nesse sentido e o serviço foi para Itaperuna, porque Itaperuna tem, né, já uma fama nacional de serviços de ponta, né? Isso. Eu também, você sabe que eu não sou de Campos, né, Cláudio? Eu sou de Goiânia, assim, a minha família da minha esposa e meus filhos são campistas. Mas eu tenho um carinho muito grande por Campos. Quando eu falo assim que a gente conseguiu levar o serviço para Itaperuna e não para Campos, é uma conjunção de coisas, né? Assim, estruturalmente, Campos, assim, dos hospitais filantrópicos daqui, não houve oportunidade da gente montar essa estrutura aqui, né? Uma vez que os hospitais aqui, o hospital aqui que é referência materno-infantil, que é o Hospital dos Plantadores de Cana, ele não tem um serviço de alta complexidade, né? Que a cirurgia cardiovascular já é um serviço de alta complexidade. Então, a gente não conseguiu fazer o casamento dessas duas conjunturas. E os outros hospitais que têm um serviço de alta complexidade, que é o Hospital Escola Álvaro Alvim e a Santa Casa de Misericórdia, eles têm um serviço de alta complexidade, mas não tem serviço de pediatria. Então, aí não conseguimos também encaixar. E quando surgiu essa oportunidade, eu confesso para você que eu conheci o Hospital São José do Avaí antes, pela fama do hospital, né, que sempre foi um hospital de referência, né, com excelentes profissionais. A gente sempre ouvi falar muito bem do hospital, e já conheci alguns profissionais que trabalhavam lá, mas nunca tive a oportunidade de trabalhar lá. E quando a gente começou a conversar com o Hospital São José do Avaí, que me chamou muita atenção foi realmente a questão da gestão do hospital. A gestão do hospital é muito profissional, e lá é um hospital que atende mais de 80% dos pacientes pelo SUS. Então, assim, a gestão do hospital é muito eficiente, os profissionais que estão envolvidos ali na parte administrativa, né, como eu já falei, o doutor Eugênio, que é o diretor-geral do hospital, o doutor Augusto, que é o diretor clínico, o doutor Petrus, que é o diretor médico do hospital, são pessoas muito competentes, assim, de muita agilidade. Então, assim, acho que isso ajudou muito. Pra você ter uma noção, a gente está conseguindo credenciar esse serviço pelo SUS num prazo aí de 6, 7 meses, que
Não é fácil conseguir um credenciamento desse pelo SUS num prazo tão curto de tempo. Então, eu acho assim, o que levou a organizar esse serviço em Itaperuna, em Campos, eu acho que foi mesmo a questão de gestão, a questão estrutural, né, um somatório de coisas que levou a gente a montar o serviço lá, entendeu? Então, assim, não teve nenhum tipo de problema em Campos, foi mais questão mesmo, né, acho que o principal foi gestão mesmo, entendeu? Gestão e a direção do Hospital São José do Avaí e visualizar a importância desse serviço para a região. E o hospital vai se tornar uma referência, acho que não só estadual, né? Acho que uma referência nacional, porque a gente vai conseguir operar crianças do país inteiro, né? Norte, Nordeste, acho que vai chegar um momento que essas crianças vão acabar chegando aqui para a gente fazer esse tipo de cirurgia. Claro, e não tenha dúvida de que a gente fica na esperança sempre de que Campos também possa contar em breve com esse serviço, principalmente assinado aí pelo senhor. Só para a gente fechar aqui, doutor, sim, eu acho que a informação é fundamental nesse caso aqui, de como acessar o serviço, tanto pelo SUS, particular, convênio, qual o caminho que eu vou poder percorrer a partir da primeira quinzena de julho, quer dizer, daqui a um mês praticamente, né? Se tudo der certo. Normalmente as crianças são referenciadas para o serviço através do cardiologista pediátrico ou do pediatra, né? Aí como vai ter o serviço regularizado pelo SUS, a criança vai ser inserida no sistema, né? No sistema, né, do SUS estadual, e o próprio SUS já transfere a criança ou marca, por exemplo, a questão ambulatorial. Nós vamos estar fazendo um ambulatório às sextas-feiras, né, às 10h30 da manhã no hospital, né, onde essas crianças vão ser direcionadas para serem avaliadas, para ver se o caso é cirúrgico ou não, se precisa de tratamento clínico ou não, para a gente dar um acompanhamento na criança. Então, quando a criança é pelo SUS, o próprio sistema, né, já orienta o paciente nesse sentido de marcação, né, de orientação. E quando é convênio, o cardiologista pediatra normalmente entra em contato ou já encaminha para o serviço, entendeu? E como a gente vai funcionar lá, depois eu vou passar para você passar para o pessoal a maneira de contato, o telefone de contato, para a gente, se alguém ligar e tiver interesse em fazer esse acompanhamento lá com a gente, para poder procurar. Porque vai ser o grande, aqui principalmente para a região, a comodidade do serviço vai ser a localização, né? Porque hoje, até agora o mês de junho, a única opção seria o Rio de Janeiro, né? Seria o Instituto Nacional, igual você falou, de Laranjeira. Mas o problema é quando a criança tem indicação cirúrgica, os pais normalmente têm que ficar no Rio, deslocamento para a cidade do Rio, isso realmente é mais difícil, né? É mais complicado. Então, a gente tendo um serviço aqui a praticamente 100 quilômetros de distância, né, de Campos, né? Eu falo Campos, né, que é a referência aqui para a região, em torno de 100 quilômetros de Campos, a distância é menor, permite aos pais, né, fazer esse trajeto aí, um pouco intervalo de tempo. Acho que isso aí vai facilitar muito a vida das pessoas, né, do interior, né, do estado. Acho que isso vai ajudar bastante. Mas, assim, depois eu passo para você os detalhes de telefone, coisas que se alguém procurar vocês, claro, querendo mais informações, vocês ter total liberdade para passar essa informação. Não tenha dúvida, e a gente está aqui justamente para isso. Acho que o principal propósito de um grupo de comunicação é juntar as partes, né, através da informação e dessa prestação de serviço. Doutor Herbert, que prazer em dobro hoje, né, poder falar com o senhor e poder apresentar e trazer essa boa notícia aqui para a região. Muito obrigado. O prazer é meu, mais uma vez eu te agradeço. Você está abrindo aí as portas do seu programa, que é o programa, acho que hoje é a maior audiência da rádio na cidade de Campos e da região, né, em volta, né, porque a abrangência também é muito grande da rádio. Obrigado. E dizer que o nosso serviço não é o serviço meu, isso não é o que eu digo sempre, o serviço não é meu, né, o serviço é do hospital, o serviço é da região. Então, a gente espera que com esse serviço a gente consiga aí ajudar essas criancinhas aí que realmente hoje estão precisando desse tipo de assistência, que hoje estão muito desassistidas, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu te agradeço muito mais uma vez, viu, Cláudio? Nós que agradecemos. Prazer enorme falar contigo. Obrigado, doutor.